Fala, minha turma, tudo bem, tudo beleza, tudo bacaninha com vocês aí, gente, tá tudo bem? Estamos chegando com mais um vídeo aqui no canal, primeiro desta quinta-feira, hoje pra gente trazer para vocês aí muita informação do esporte, do futebol, para você que tá ligado sempre com a gente aqui no canal Cristiano Santos, radialista. Já te agradeço pelo seu carinho, pela sua companhia, onde quer que você esteja aí, tá assistindo os nossos vídeos. Só te peço aí que você deixe o seu like, né? Comente, compartilhe com seus amigos também. Se for a sua primeira vez aqui, se inscreva no canal, sininho de notificações para que vocês não percam nenhum vídeo sempre que postarmos aqui no canal Cristiano Santos Radialista. Essa quinta-feira, dia 25 de maio de 2023, estamos chegando para trazer informação aí de Libertadores da América, também da Copa Sul-Americana, o Corinthians se complicando na Libertadores, o Flamengo também, que tinha ou tem um grupo que no começo a gente falava assim, não, o Flamengo aqui vai se classificar fácil, e o Flamengo consegue não vencer Nublense e consegue não vencer Alcas num grupo tão fácil. Pode se complicar porque pega o pega o Racing, né, da Argentina. Se perder por Racing no Maracanã, aí vai para a última rodada, não dependendo das suas forças para se classificar para a próxima fase da Libertadores da América. O Flamengo está fazendo de tudo para se complicar na Libertadores da América. E o Corinthians que já estava com situação bastante difícil na competição continental, ficou mais difícil ainda. Precisa vencer os seus dois próximos jogos para se garantir na próxima fase da Libertadores. E já tem torcedor do Corinthians falando, é melhor não classificar, porque lá na frente pode pegar um time forte, né, no mata-mata, e aí passar mais vergonha ainda. O time do Corinthians, que vem fazendo um campeonato brasileiro também muito ruim, está na zona de rebaixamento, né, do campeonato brasileiro, e também fazendo uma Libertadores muito abaixo do que se espera de um time do tamanho do Corinthians. Já já a gente traz essas informações, falaremos também de Série B do Campeonato Brasileiro para você, tá bom? Já já então, depois dos nossos recados, Poções e Bolos da Linde, Cristiano Santos, a voz que divulga você. E dela, né? A nossa tradicional vinheta. E a gente volta já já. Alô, você clientes do Poções e Bolos da Linde, 77998647115. O Poções e Bolos da Linde traz sempre novidades pra você. Dessa vez, a grande novidade é que estamos trabalhando com mistura mista. Continuamos oferecendo pra você marmitas diárias de 12, 15 e 18 reais. Estamos trabalhando também com marmitas mensais, poções e bolos da Linde. WhatsApp 77998647115 ou Rua Sebastião Meira, número 120, no bairro São Jorge. Poções e bolos da Linde. Você quer divulgar sua marca, o seu produto e a sua festa? Então coloque a voz de Cristiano Santos pra gravar tudo isso pra você. Fala, pessoal, aqui quem fala é Cristiano Santos, tudo bom com você? Tô esperando o seu contato pra gravar a sua propaganda e mandar rapidinho pra você. 77998102174. Cristiano Santos, a voz que divulga você. Vamos lá então, trazer notícia, trazer informação. Ontem terminou aí a 8ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Todos os jogos vou passar para você, ó.
tivemos o início da rodada 8 na terça-feira, com o Botafogo vencendo o Mirassol por 1-0. O Novo Horizontino 2-0 para cima do Avaí. O ABC 1-0 para cima do Tombense. O Vila Nova 1-0 para cima do Ituano. Isso na quarta-feira. Também na quarta-feira, o Vitória no Barradão venceu o CRB por 1-0. O Juventude 3-0 para cima do Atlético Goianiense. O Juba, rapaz, do Nenê se recuperando, né? Na Série B do Campeonato Brasileiro. Londrina perdeu em casa para o Ceará por 3-1. Tivemos um empate entre Guarani e Chapecoense em 3-3. Jogo movimentadíssimo, né? O confronto de ontem entre Criciúma e Sport. O Criciúma fez 1-0 no primeiro tempo, né? No finalzinho do primeiro tempo. E aí, no segundo tempo, o Criciúma segurou o resultado e conseguiu aí 3 pontos importantíssimos, inclusive entrando no G4 do Campeonato Brasileiro. A gente imagina, né, que o Criciúma, juntamente com o Sport, são duas equipes que vão brigar pelo acesso à Série A do ano que vem. O Sampaio Corrêa e a Ponte Preta empataram em 0-0. Classificação depois de 8 rodadas já concluídas, né? O Vitória, 8 rodadas já concluídas não, né? Porque ainda tem, o Sport tem 2 jogos a fazer ainda nessa competição, então todos os jogos não estão completos não. O Vitória lidera com 18 pontos, o Vila Nova é o segundo com 17, o Criciúma chegou a 17 pontos também e é o terceiro colocado. O Botafogo de Ribeirão Preto é o quarto colocado com 15 pontos, o Atlético Goianiense é o quinto colocado também com 15, com 14, Guarani é o sexto e o Novo Horizontino é o sétimo com 13 pontos, oitavo Mirassol e nono Ceará. Com 11 pontos, o Sport é o 10º colocado. Com 10 pontos, o Londrina é o 11º. O Juventude está subindo a serra, né, rapaz? Subindo ali na classificação. 12º colocado com 9 pontos. Mesma pontuação que o 13º Chapecoense. E o 14º Sampaio Corrêa. 15º Ituano, 7 pontos. Mesma pontuação que o 16º Avaí. E dentro da zona do rebaixamento, a equipe da Ponte Preta na 17ª colocação. O CRB é o 18º com 5 pontos. O Tombense é o 19º com 4 pontos. E o ABC é o Lanterna também com 4 pontos. São os jogos, né? O ABC que venceu o Tombense, venceu a primeira na Série B do Campeonato Brasileiro. Próximos jogos para você que está aí com a gente. A 9ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro já começa no sábado, mais conhecido como depois de amanhã, né? Teremos no sábado às 17 horas o Ituano recebendo Londrina, o CRB recebe o Juventude, também no sábado às 17 horas. Às 17h30 do sábado, o Avaí recebe o Vitória. Às 18h15 do sábado, o Atlético Goianiense vai tentar se recuperar na competição contra o Botafogo de Ribeirão Preto. A Ponte Preta no domingo, às 11 horas da manhã, no seu Moisés Lucarelli, recebe o Vila Nova. O Mirassol recebe também no domingo, às 15h30, a equipe do Criciúma. Ceará, às 15h30 também, do domingo, recebe o Novo Horizontino. Às 18 horas do domingão, o Sport recebe o ABC. O Tombense, às 18h15 de domingo, recebe o Guarani. E a Chapecoense, na segunda-feira, na Arena Condá, às 8 horas da noite, recebe o Sampaio Corrêa. Fechando assim a 8ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, Brasileirão 2023. Pois é, nossa primeira pausa, a gente volta já já para falar de Copa Sul-Americana e também de Libertadores da América. Você quer divulgar sua marca, o seu produto e a sua festa? Então coloque a voz de Cristiano Santos pra gravar tudo isso pra você. Fala pessoal, aqui quem fala é Cristiano Santos, tudo bom com você? Tô esperando o seu contato pra gravar sua propaganda e mandar rapidinho pra você. 77998102174. Cristiano Santos, a voz que divulga você.
Alô, você clientes do Poções e Bolos da Linde. 77998647115. O Poções e Bolos da Linde traz sempre novidades pra você. Dessa vez, a grande novidade é que estamos trabalhando com mistura mista. Continuamos oferecendo pra você marmitas diárias de 12, 15 e 18 reais. Estamos trabalhando também com marmitas mensais, poções e bolos da Linde. WhatsApp 77998647115 ou Rua Sebastião Meira, número 120, no bairro São Jorge. Poções e bolos da Linde. Estamos de volta agora para a gente falar de Copa Sul-Americana. Hoje tem Botafogo em campo representando o futebol brasileiro e também o Bragantino, né? E já já a gente passa aí todos os jogos que já aconteceram da quarta rodada aí, né? Da fase de grupos dessa Copa Sul-Americana. Hoje tem Botafogo em campo. O Botafogo jogando aí fora de casa, né, rapaz? O time do Botafogo vai visitar o César Valerro. Vamos saber das coisas aqui das duas equipes, as escalações, né, prováveis das duas equipes. O Botafogo do técnico Luiz Castro, em meio à maratona aí de jogos desde o começo do Brasileirão, Luiz Castro vem rodando bastante o elenco para tentar manter o alto nível em todas as competições. Com muitos desfalques no meio, Kaique voltou a ser relacionado e tem chance de ser titular. No ataque, Tiquinho e Luiz Henrique fizeram atividade separada na última terça-feira e podem começar no banco, assim como o Júnior Santos. Provável escalação então do Fogão: tem o Lucas Perry no gol, de Plácido, Adrielson, Vitor Cuesta e também o Marçal, Marlon Freitas, Tietchan, então o Kaique e o Eduardo. Júnior Santos ou então o Gustavo Sauer, Luiz Henrique ou então o Vitor Sá e Tiquinho Soares ou então o Gemerson. Esse o provável time do Botafogo para o confronto aí contra a equipe do Oriente Petroleiro, né? Na verdade, o Universidade César Valerro. Quem pega o Oriente Petroleiro é o Bragantino, né? Que a gente fala já já. Então, o Universidade César Valerro, do técnico Louco Abreu, ele mesmo, rapaz, daquele que tem uma história muito bacana aí com a camisa do Botafogo. Louco tem todos os jogadores à disposição para a partida contra o Botafogo. Depois de lidar aí com 2 suspensões contra o Magallanes, o técnico vai com força máxima para tentar recuperar o time do mau momento, depois de sofrer uma goleada para o Universitário. Provável escalação então é a seguinte, ó: Grados no gol, Cabelo, Anágua, e também o Ascuis, Garcês e Vasquez, Fuentes, Isique, Rodrigues, Vélez e também o Vanegas, com o Mena na frente. Esse o provável time aí do César Valerro para o confronto contra a equipe do Botafogo. Deixa eu passar a situação aqui do grupo do Botafogo, que é o grupo A. A LDU lidera com 8 pontos, o Botafogo tem 5 pontos, o Magallanes tem 3 pontos e o César Valerro, que é o adversário do Botafogo, tem apenas 1 ponto. Ou seja, o Botafogo vencendo o César Valerro hoje, ele elimina o César Valerro, né, e assume a liderança aí do grupo A, né, dessa Copa Sul-Americana. Lembrando que só o primeiro colocado passa de forma direta para a próxima fase da competição. Então, o Botafogo deve fazer algumas mudanças, evidentemente, como já disse aqui para vocês, devido à maratona de jogos, mas o Botafogo é favorito para esse confronto. Vencendo, assume a liderança e aí depende só das suas próprias forças para conseguir a classificação. E ele assumindo a liderança, na próxima rodada o Botafogo pega justamente a LDU, que se o Botafogo vencer hoje, os dois terão o mesmo número de pontos. E aí, né, é confronto direto pela classificação. E o Botafogo joga fora de casa de novo contra a LDU, né? Falar do confronto aqui entre Bragantino e Oriente Petroleiro. O time brasileiro como vai para esse confronto aí, saber das coisas das duas equipes, começando pelo Oriente Petroleiro do técnico
Ángel Guilherme Royos. Uma novidade na equipe boliviana no duelo desta quinta-feira pode ser o zagueiro paraguaio, o David Velaba, ou Velauba, né? O jogador não tem atuado no campeonato boliviano, mas pode ser titular no jogo contra o Bragantino. Provável escalação, então, do time do adversário aí do Bragantino, né? O Oriente Petroleiro é a seguinte: Quinones no gol, Mercado, S. Álvares, o David Vilauba e também o Pasteran, Zebadios, Álvares e também o Sanches, Cristaldo, Henri Vaca e também o Vilagra. Esse o provável time aí do César, aliás, do Oriente Petroleiro para o confronto contra a equipe brasileira do Bragantino do técnico Pedro Caixinha. O Massa Bruta deve entrar em campo com a escalação semelhante à utilizada na partida contra o Atlético Paranaense no último sábado, dia 20. A única mudança é a volta do lateral esquerdo Juninho Capixaba no lugar de Guilherme. Então, provável escalação do Bragantino, né, do Braga, tem Cleito no gol, Andrés Hurtado e também o Eduardo Santos, Léo Help e Juninho Capixaba, Matheus Fernandes, Lucas Evangelista e Bruninho, Elinho, Vitinho e Eduardo Sacha na frente. Esse o provável Bragantino para o confronto contra o Oriente Petroleiro. Deixa eu trazer para vocês que estão com a gente. Aqui, deixa eu diminuir aqui e trazer para vocês como é que está a situação do Bragantino no grupo C. O Bragantino lidera com 7 pontos. O Estudiantes também tem 7 pontos. O Taquari tem 3 pontos. E o Oriente Petroleiro, adversário do time do Bragantino, né, não tem nenhum ponto até aqui. É a chance do Bragantino continuar na liderança, chegar a 10 pontos e eliminar o Oriente Petroleiro de qualquer chance de classificação. O outro lado da chave, né, o outro lado aí do confronto desse grupo, o Estudiantes vai visitar o Taquari nesta quinta-feira também, às 19 horas. O jogo do Bragantino acontece às 9 horas da noite, ou seja, o Bragantino já vai entrar em campo sabendo do resultado aí do Estudiantes com o Taquari. Se o Taquari vencer, ele vai a 6 pontos. Não alcança o Bragantino. Já o Estudiantes, se vencer, vai a 10 pontos e ultrapassa o Bragantino, coloca uma pressão no time brasileiro. Então seria melhor esse confronto aí, ou um empate, né, que o Taquari chegaria a 4 pontos e o Bragantino e o Estudiantes chegaria a 8, mas o Bragantino vencendo, ele abriria pontos, né? Ou então uma vitória do Taquari, que aí o Taquari chegaria a 6 pontos, né? E o Bragantino continuaria na liderança do grupo aí, né? Desse grupo C. Deixa eu passar para vocês aqui, antes da gente falar de Libertadores da América. Já passei o grupo do Botafogo, passar aqui o grupo B, que é o grupo do Huracan. O Huracan lidera com 4 pontos, o Danúbio tem 4 pontos, o Emelec tem 4 pontos e o Guarani do Paraguai tem 4 pontos. Essas equipes se enfrentam hoje. O Danúbio recebe às 19 horas o Guarani do Paraguai e o Huracan recebe a equipe do Emelec. Tudo indefinido nesse grupo, né? Grupo D, que é o grupo do São Paulo. São Paulo lidera com 10 pontos, o Tigre tem 7 pontos na segunda colocação, o Tolima tem 5 e o Puerto Cabello ainda não pontuou. Próximo jogo do São Paulo recebe a Tombense, né? Na verdade, Tombense não, o Tolima, para garantir a sua classificação. Na verdade, os 2 próximos jogos do São Paulo no Morumbi, contra Tolima e também contra o Tigre, para definir a classificação do tricolor paulista. Grupo E, que é o grupo do Santos. Santos jogou ontem, fez 1-0 e tomou a virada do Audax italiano. Se complicou de vez na competição. O Santos não depende mais das suas forças para conseguir a classificação para a próxima fase. Ainda pode se classificar em segundo. Ele pode até classificar em primeiro, né? Mas tem que vencer os seus 2 próximos jogos. Audax italiano 2-1, então, na equipe do Santos. O Brume perdeu em casa para o News Old Boys por 3-2. Próxima rodada desse grupo, o Santos recebe na Vila Belmiro o News Old Boys. Se vencer, o Santos vai a 7 pontos, né?
o Santos só pode chegar a 10. Então o Santos só briga ali mesmo, só briga pela segunda colocação. Para se terminar assim na segunda colocação, o Santos brigaria, né, por uma vaga na próxima fase da competição contra um time vindo da fase de grupos da Libertadores da América. Santos não consegue mais a classificação de forma direta. Santos pega o News Old Boys então na quinta rodada, né, penúltima rodada do grupo, e depois em casa novamente joga contra o Brummi para definir a sua classificação. O Brummi já é eliminado, né, já não tem mais chances aí, só pode chegar a 6 pontos. O Audax italiano tem 7 já, então não tem como o Audax italiano ser alcançado pelo Brummi. Então o Santos briga aí pela segunda vaga contra a equipe do Audax. Tem que vencer as duas e torcer, né, contra a equipe do Audax italiano. Meu Deus do céu. No grupo F, que é o grupo aí do América Mineiro, o Milionários lidera com 10 pontos, o Defensa e Justiça tem 9, o América Mineiro tem 4. O América Mineiro pode chegar ainda a 10 pontos, né? Tem que torcer aí para que o Milionários não pontue mais, mas é quase a situação do Santos. Tem que mirar a segunda colocação para disputar aí uma vaga contra um time vindo da Libertadores da América, o time do América Mineiro. Próxima rodada, quinta rodada e penúltima, o América Mineiro recebe justamente o Milionário. Tem que vencer o Milionário e na última rodada vencer a equipe do Peñarol, né, já eliminada aí da competição. Tem que vencer os 2 jogos e aí na última rodada torcer para que o Defensa e Justiça, mas de todo jeito o Santos o América Mineiro está fora de forma direta, porque o Defensa e Justiça na última rodada joga contra a equipe do Milionários. A derrota do América Mineiro para o Defensa e Justiça, ele só pode alcançar aí, porque os dois se enfrentam na última rodada, ele só pode alcançar a segunda colocação. Ele pode chegar a 7 pontos ali, pode chegar a 10, né? De repente, o Milionários perdendo as duas, ele tem que tirar a diferença de saldo de gol. Ficou muito difícil a classificação aí para a equipe do América Mineiro, né? Grupo G, que é o grupo do Goiás. O Goiás, com a vitória sobre o Universitário por 1-0, chegou à liderança do grupo, deixando na segunda colocação o Universitário com 7 pontos, o Santa Fé é o terceiro com 4, e o Ginásio La Plata tem 3 pontos. Todo mundo ainda tem chance, porque faltam 2 jogos, são 6 pontos em disputa. O Ginásio La Plata, que é o lanterna, se ganhar as duas, chega a 9 pontos, consegue até a primeira colocação. E o Santa Fé tem 4 pontos, pode chegar aí a 10, Universitário e o Goiás também. Ou seja, todo mundo tem chance de classificação. O Goiás joga em casa na próxima rodada contra a equipe do Ginásio La Plata. E o Santa Fé joga contra o Universitário, né, no mês que vem, né? O Goiás joga dia 8 de junho e o Santa Fé contra o Universitário também no dia 8. Goiás, com a vitória sobre o Universitário, deu uma melhorada aí, né, no seu grupo, que é o grupo G. Grupo H, que é o grupo do Fortaleza. Fortaleza conseguiu uma vitória difícil, rapaz. 3-2 para cima do São Lourenço, jogo dificílimo. O Fortaleza fez 1-0, o São Lourenço foi buscar. Fortaleza fez 2-1, o São Lourenço foi buscar um empate novamente, mas aí num pênalti o Pikachu, né, bateu e fez 3-2 para a equipe do Fortaleza. Com isso, Fortaleza chegou aí a 12 pontos. Deixou o São Lourenço na segunda colocação com 4, mas o São Lourenço pode perder essa segunda colocação para o Palestino, caso o Palestino vença a equipe do Estudiantes de Mérida. O Estudiantes de Mérida joga em casa, ainda tem chance, né? Ele tem 3 jogos, pode chegar a 9 pontos. Se ele ganhar os 3, ele consegue aí ficar na segunda colocação. Para o Fortaleza garantir a classificação matematicamente falando, né, tá muito perto aí, o time do Estudiantes de Mérida precisa aí pelo menos empatar hoje com o Palestino. Um empate já dá a classificação à equipe brasileira. Por quê? Porque o Palestino chegaria a 5 pontos, o Estudiantes seria eliminado, aliás, o Estudiantes de Mérida, né, ficaria com 1 ponto, só poderia chegar a 7. Ele brigaria ali
com o São Lourenço e o próprio Palestino pela segunda colocação, mas não conseguiria mais alcançar a equipe do Fortaleza, né? Assim como o São Lourenço também, só pode chegar a 10 pontos, né? Faltam 2 jogos a serem disputados, são 6 pontos, só pode chegar a 10, o Fortaleza já tem 12. Ou seja, mas se o Palestino vencer, ele chega a 7 pontos. E aí, faltam 2 jogos, 6 pontos, aí ele poderia chegar a 13. 10 e 13. Se ele ganhar o jogo de hoje, o jogo acontece às 9 horas da noite. Então, um empate ou uma derrota do Palestino dá a classificação, matematicamente falando, para o Fortaleza. Mas mesmo assim, se não acontecer, se o Palestino vencer, Fortaleza já está com tudo aí para conseguir a classificação. Joga contra o Estudiantes de Mérida, né, na próxima rodada, no dia 6 de junho. Caso o resultado hoje não seja o que a gente espera, acho que vai ser, né? O Fortaleza, fora de casa, no dia 6, precisa de um empate para garantir a sua classificação. Depois, na quinta rodada, se não conseguir, ele joga contra o próprio Palestino, né? Mas acredito que essa rodada aí, hoje ainda teremos o carimbo, né, de classificação aí do time brasileiro do Fortaleza, que lidera com 12 pontos, o São Lourenço tem 4, o Palestino tem 4, o Estudiantes de Mérida não tem nenhum ponto até aqui. Uma paradinha e a gente volta já para trazer tudo aí sobre a Libertadores da América. Corinthians, Flamengo derrapando na competição, e o Flamengo pode se complicar na competição. Pega o Racing na próxima rodada. Tudo bem que o jogo é no Maracanã, mas se não vence o Racing no Maracanã, uma derrota, por exemplo, o Racing no Maracanã, o Flamengo vai para a última rodada sem depender de si para se classificar. Conta essa história já para vocês. Você quer divulgar sua marca, o seu produto e a sua festa? Então coloque a voz de Cristiano Santos para gravar tudo isso para você. Fala pessoal, aqui quem fala é Cristiano Santos, tudo bom com você? Tô esperando o seu contato para gravar a sua propaganda e mandar rapidinho para você. 77998102174. Cristiano Santos, a voz que divulga você. Alô, você clientes do Poções e Bolos da Linde. 77998647115. O Poções e Bolos da Linde traz sempre novidades pra você. Dessa vez, a grande novidade é que estamos trabalhando com mistura mista. Continuamos oferecendo pra você marmitas diárias de 12, 15 e 18 reais. Estamos trabalhando também com marmitas mensais, poções e bolos da Linde. WhatsApp 77998647115 ou Rua Sebastião Meira, número 120, no bairro São Jorge. Poções e bolos da Linde. Vamos lá então falar de Libertadores da América, né? Já eu falo dos jogos que já aconteceram, né? Situação dos nossos clubes brasileiros, porque agora eu vou falar para vocês dos jogos de hoje dos brasileiros que entram em campo nesta quinta-feira para melhorar sua situação aí, ou ficar perto da classificação, ou se classificar, no caso do Fluminense, do Tricolor Carioca. Vamos ver prováveis escalações aqui de Metropolitanos e Fluminense e Internacional, né? O Fluminense joga com The Strongest. Metropolitanos do técnico José Maria Mor. O time base é o mesmo que atuou no Beira-Rio na derrota por 1-0. O capitão Ortiz, de 36 anos, é a principal atração e soma um gol na Libertadores. O meio-campista Christian Lorotonda foi convocado recentemente para defender a seleção venezuelana. A provável escalação então aqui do Metropolitanos tem Schiavone no gol, o Jeffrey Vargas, Andrés Ferro, Nestor Cova e Bolívar, Christian Larotonda, John Marchand, Carlos Cermenho e Robson Flores. Fred Vargas e Charles Ortiz
o provável time do Metropolitanos para o confronto contra o Internacional do técnico Mano Menezes. John deve ganhar a vaga de Kehler na meta colorada. Com muitos desfalques, o Inter volta ao esquema 4-3-3, com retorno de Wanderson. Luiz Adriano será mantido no comando de ataque. Rômulo e Tauan Lara ganham sequência nas laterais. E Nico Hernandes entra ao lado de Moledo. Então, sendo assim, provável escalação do Internacional tem John no gol, Rômulo, Moledo, o Nico Hernandes e também o Tauan Lara. Campanharo, Johnny também, o Alan Patrick, Pedro Henrique, Wanderson e o Luiz Adriano. O provável time do Internacional. Deixa eu contar para vocês como é que está a situação do Internacional. O Independiente Medellín tem 7 pontos no grupo B. O Nacional do Uruguai tem 7 pontos também. O Inter tem 5 pontos. E o Metropolitanos é o lanterna até aqui. Se o Internacional quer conseguir a classificação, o Inter tem que vencer, né? Teve a vitória na terça-feira do Independiente Medellín 2-1 para cima do Nacional, que foi muito bom para a equipe do Internacional. Se o Inter vencer, o Inter vai a 8 pontos e assume a liderança desse grupo B, ou seja, melhora a sua possibilidade de classificação, fica aí com 8 pontos à frente e fica dependendo só das suas próprias forças para garantir a sua classificação já na próxima rodada, porque ele enfrenta o Nacional, né, na quinta rodada, fora de casa, e se vencer hoje e vencer o Nacional no Uruguai, que é uma parada difícil, complicada, né? A fase do Internacional não é fácil, mas se vencer, ele consegue a sua classificação para a próxima fase aí da Taça Libertadores da América. Mas se ele não conseguir vencer hoje, ele se complica muito na competição. Aí passa a não depender das suas forças, tem que ganhar os seus 2 últimos jogos e torcer por uma combinação aí de resultados, né? Pois é, vamos então dar um pulinho no grupo do Fluminense. Deixa eu vir aqui no grupo do Fluminense. O Fluminense que é no grupo D, né? A situação do Fluminense é muito confortável. O Fluminense tem 9 pontos, 3 jogos, 3 vitórias. O The Strongest tem 3 pontos, é o segundo colocado. O Sporting Cristal tem 3 e o River Plate tem 3 pontos. As 4 equipes jogam nessa quinta-feira, né? Valendo aí pela 4ª rodada. Se o Fluminense vencer, o Fluminense chega a 12 pontos. O Sporting Cristal joga contra o River Plate. Se o River vence, ele vai a 6 pontos e assume a segunda colocação. Deixa o The Strongest com 3 pontos, caso o Fluminense vença o The Strongest. E o Sporting Cristal ficaria com 3 pontos também. Ou seja, o Fluminense iria a 12 pontos e matematicamente já garantiria a sua classificação. Por quê? Porque tanto o The Strongest quanto o Sporting Cristal não conseguiriam mais alcançar o Fluminense. Só conseguiria chegar a 9 pontos. Com esse cenário, vitória do Fluminense e vitória do River Plate, mesmo jogando fora de casa. Caso o Sporting Cristal vença o River Plate, é a mesma situação. O Fluminense vencendo o The Strongest, ele já se garante também, né? Se houver, de qualquer maneira, o Fluminense para se classificar hoje basta vencer, que ele chega a 12 pontos. Se houver vitória ou empate entre Sporting Cristal e River Plate, ele se classifica da mesma maneira, né? Porque a mira aqui é para a 3ª colocação, né? Que é a posição que fica fora aí da próxima fase da competição. Saber das coisas então do The Strongest e também do Fluminense. Saber das coisas aqui das 2 equipes, né? Pra gente passar aqui as possíveis escalações. Começando pelo The Strongest, do Cláudio Biaccio. A equipe boliviana chega com força total para enfrentar o Fluminense em sua casa. O principal reforço do técnico Cláudio Baggio é o retorno aí do meia Jason Shura, que se recuperou de uma contusão no tornozelo esquerdo. Provável time então do The Strongest tem Vizcarra no gol, Saul Torres, Castilho, Jucino e Roca, Quiroga,
o Sino Shura e também o Sotomayor, né? E também o Ortega, Trivério na frente. Esse é o provável time aí do The Strongest. E o Fluminense do Fernando Diniz, rapaz, com a vantagem na liderança do grupo D e o desgaste físico dos jogadores em meio à maratona de jogos, Diniz decidiu preservar os titulares. No treino realizado na véspera da partida, o técnico testou aí um time alternativo, com apenas Fábio dos titulares. Então, a chance do Fluminense perder esse jogo é gigante, muito grande. Porque Fluminense com o time titular jogando na altitude já era difícil. Jogando com o time reserva é muito mais difícil ainda o Fluminense vencer. Fábio no gol, Guga, Manuel, o David Braz e também o Esquerdinha, Thiago Santos, Martinelli e Pirani, Isaac, Lelê e John Kennedy. Esse deve ser o Fluminense. E sinceramente, o Fernando Diniz está certo. O Fluminense vem numa sequência de jogos aí, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, a própria Libertadores da América, que não é fácil. Não é fácil. Porque assim, o Fluminense tem 9 pontos, a vantagem é muito grande, ele não perde a liderança. Se ele conseguir vencer, mesmo jogando com time misto, se ele conseguir vencer, ele consegue a classificação. Se ele perder, ele vai continuar na liderança dependendo só das suas próprias forças. Ele joga depois contra o River fora de casa. Vamos dizer que o Fluminense perde para o The Strongest e perde para o River. Ele decide em casa contra o Sporting Cristal, que pode, né, já estar eliminado, ou não. Né? Então o Fluminense tem um último jogo em casa, né? Pode decidir na Argentina a sua classificação, ou pode decidir no Maracanã, no dia 27 do mês de junho. Então, Fernando Diniz está mais que certo aí. Deixa eu dar uma passada aqui para vocês nos jogos que já aconteceram. Grupo A, que é o grupo do Flamengo. O Flamengo pode ter se complicado na competição. Como se complicado, Cristiano? O grupo do Flamengo é muito fácil. Eu também acho. Mas o Flamengo conseguiu se complicar. Por quê? O Racing venceu o Alcas por 2-1. O Alcas que venceu o Flamengo na primeira rodada desse grupo. E o Racing foi lá e venceu por 2-1 na casa do Alcas. Com isso, o Racing chegou a 10 pontos. Pode ser ultrapassado ainda pelo Flamengo, porque o Flamengo empatou com o Nublense em 1-1. Ainda tem 6 pontos a serem disputados. O Flamengo ganhando os 2, pode chegar a 11. Só que, na próxima rodada, o Flamengo joga contra o Racing no Maracanã. E esse jogo do Flamengo é dia 8 de junho. E um dia antes, dia 7, o Alcas recebe o Nublense. Se o Nublense vencer esse jogo, o Nublense chega a 7 pontos. No dia seguinte, o Flamengo vai muito pressionado para esse confronto contra o Racing. O Racing, matematicamente, ainda não está garantido, né? O Nublense com o empate, ele pode chegar a 10 pontos, os mesmos 10 pontos que o Racing. Se o Flamengo vencesse, o Racing já se garantia. O Racing vai querer perder o jogo? Evidentemente que não. O Flamengo precisa desesperadamente da vitória. Se o Flamengo, na pior das hipóteses, perde para o Racing no Maracanã, o que é que acontece? E o Alcas e o Nublense vence o Alcas. Ou o Alcas vence o Nublense. O Alcas vencendo o Nublense, ele chegaria a 6 pontos e também ultrapassaria o Flamengo. Ou seja, se houver uma vitória aqui, combinado com a derrota do Flamengo no Maracanã para o Racing, é só hipótese, viu, gente? Só hipótese. Daqui a pouco eu vou falar outra parte também. O Flamengo sai do G2, né, que é a zona de classificação para a próxima fase, e entra o Alcas. Ou se o Nublense vencer. Se o Nublense vencer, ele chega a 7 pontos e toma também a posição do Flamengo. Na última rodada, o Racing já classificado joga em casa contra o Nublense. E aí, o Flamengo jogaria no Maracanã contra o Alcas. Ou seja, ele teria que vencer o Alcas e torcer para que o Racing vença, né? Vencesse nessa situação o Nublense. Então, pro pior dos cenários, seria bom uma vitória do Alcas, porque o Flamengo ainda pega o Alcas.
né? O Alcas passaria o Flamengo, mas na última rodada o Flamengo vai enfrentar o Alcas, e aí a gente acredita que o Flamengo no Maracanã vai vencer o Alcas e se classificar. O outro cenário é o seguinte: o Flamengo joga contra o Racing, se vencer ele chega a 8 pontos, fica 2 pontos do Alcas, do Racing, e aí ele encaminha muito bem a sua classificação. Ainda não consegue a classificação, né? Nesse cenário não consegue a classificação. Vai para a última rodada, né, contra o Alcas, aí sim, para garantir a sua classificação para a próxima fase da competição. Nesse cenário, um empate já daria a classificação, porque o Flamengo iria a 9 pontos, né? E o Nublense não conseguiria alcançar o time rubro-negro. Mas que o Flamengo tá dando mole nesse grupo, tá, né, gente? Era pro Flamengo já estar classificado aí, mas assim, 5 pontos só em 4 jogos, num grupo que tem Racing, Nublense e Alcas, cá pra nós. É decepcionante, né? É decepcionante. Já tem muito flamenguista reclamando aí. E ontem foi mais uma atuação assim, horrível. Gente, o Nublense é um time chileno semi-amador. Semi-amador. A primeira vez que disputa a Libertadores da América. Ou seja, o Flamengo caiu num grupo que Alcas e Nublense, 2 times que é a primeira vez que disputa a Libertadores da América. E o Flamengo conseguiu perder pontos para o Nublense e para o Alcas. 4 pontos, aliás. A situação do grupo B, já falei para vocês que é o grupo do Internacional que joga hoje. O grupo C, que é o grupo do Palmeiras. Palmeiras venceu mais uma, né? O Bolívar venceu o Barcelona de Guayaquil por 1-0. E o Palmeiras 3-0 para cima da equipe do Cerro Porteño. Com isso, o Bolívar lidera com 9 pontos. A diferença é que o saldo de gol do Bolívar é 6 e o do Palmeiras é 4. Bolívar lidera com 9 pontos e o Palmeiras é o segundo colocado com 9. Com 3 pontos, o Barcelona de Guayaquil é o terceiro colocado e o Cerro Porteño é o quarto colocado também com 3 pontos. Bolívar e Palmeiras já estão classificados, Cristiano? Ainda não. Por quê? Porque ainda faltam 6 pontos em disputa, né? Para serem disputados. O Barcelona, que tem 3 pontos, ele também pode chegar a 9. O Cerro Porteño também pode chegar a 9. Então, por isso, não, matematicamente ainda não. Próxima rodada desse grupo C, teremos um encontro aí do Bolívar contra o Cerro Porteño. O Bolívar, se vencer, garante a sua classificação. E o Palmeiras contra o Barcelona de Guayaquil, jogando no Allianz Parque. O Bolívar contra o Cerro Porteño numa terça-feira, dia 6 de junho. E o Palmeiras joga no dia seguinte, dia 7 de junho, às 9h30 da noite, para definir a sua classificação. Se Bolívar e Palmeiras vencerem seus jogos, ambos garantem sua classificação para a próxima fase desse grupo C. No grupo do Fluminense, já contei para vocês que o Fluminense tem 9 pontos, o The Strongest tem 3, o Sporting Cristal tem 3 e o River Plate tem 3 pontos. Todo mundo joga nessa quinta-feira, né? Todo mundo vai jogar nessa quinta-feira. Já contei para vocês também, o The Strongest às 19 horas recebe o Fluminense e às 21 horas o Sporting Cristal recebe o River Plate. Grupo E, que é o grupo do Corinthians, é outro time também brasileiro que se complicou de vez na competição. O Argentino Júnior lidera com 8 pontos, o Independiente Del Valle tem 6 pontos, o Corinthians chegou a 4 pontos com o empate de ontem em 0-0 com o Argentino Júnior. E o Liverpool venceu, gente. Até o Liverpool tem chance. O Liverpool chegou a 4 pontos. O Corinthians está ameaçado até, caso não consiga a classificação para a próxima fase da Libertadores, até ficar de fora, né, da Copa Sul-Americana. Porque se o Corinthians ficar em terceiro, ele vai jogar 2 jogos contra o segundo colocado, né, de um dos grupos da Copa Sul-Americana. Mas ele tem que ficar em terceiro. Ele corre o risco de nem ficar em terceiro, de repente ficar na lanterna aí do grupo E. Seria decepcionante demais, né? Já é decepcionante ficar fora aí da próxima fase da Taça Libertadores da América. Você imagina nem conseguir a classificação para a Copa Sul-Americana, né? Meu Jesus Cristo. Jesus Cristo do céu. Na verdade, para repescagem, né? Para ir para a Copa Sul-Americana. Nem isso. Até isso está ameaçado do Corinthians. O Liverpool venceu o Independiente Del Valle por 1-0 e o Argentino Júnior segurou 0-0 com o Corinthians. Eu digo segurou porque o Argentino Júnior
jogou aí muito tempo com um jogador a menos. E o Corinthians, mesmo assim, não conseguiu vencer a equipe argentina, né? Pois é, rapaz. Próximo jogo do Timão. O Corinthians vai visitar dia 7 de junho o Independiente Del Valle. Se empatar, já tá fora, né? Se empatar, ele chega a 5 pontos. Não tá fora não. Tá fora não, porque o Independente Del Valle chegaria a 7. Ele chegaria a 5 pontos, poderia chegar a 8, né? E ainda não fica fora, vai para a última rodada. Mas se perder, aí sim. Se perder, ele, né, fica fora da competição. Na última rodada, o Corinthians joga em casa contra o Liverpool. E aí pode decidir ou uma vaga na próxima fase da Libertadores, ou então, né, pode decidir aí uma vaga para repescagem, para entrar na Copa Sul-Americana. Situação então do grupo E, que é o grupo E de escola, né? Que é o grupo aí do Corinthians. Grupo F, o Boca Juniors lidera com 7 pontos, o Deportivo Pereira tem 7, Colo-Colo tem 5 e o Monagas tem 2. Jogos aí da quarta rodada, o Monagas empatou em 1-1 com o Colo-Colo e tivemos o Deportivo Pereira ganhando do Boca. 1-0, rapaz. Meu amigo, embolou ali, né? Deixa eu ver, faltam 6 jogos, 6 pontos em disputa. O Monagas ainda tem chance. Até o Monagas tem chance ainda, rapaz. O Boca tem 7 pontos, lidera, mas está ameaçado ali o time do... né? Próxima rodada, o Monagas joga contra a equipe do Deportivo Pereira e o Boca mede forças contra o Colo-Colo, né? Rapaz, e daí pode sair. O Boca, se ganhar, ele pode ou classificar ou ficar muito perto aí da sua classificação. Grupo G, que é o grupo do Atlético Paranaense e também do Atlético Mineiro. O Atlético Paranaense lidera com 7 pontos. O Galo, com 2 vitórias, chegou a 6 pontos e assumiu a segunda colocação. O Libertad é o terceiro colocado com 6 e o Alianza Lima com 4 pontos. Ou seja, tá tudo indefinido nesse grupo, grupo G. Próxima rodada acontece dia 6. O Atlético Paranaense recebe o Libertad e o Alianza Lima vai receber o Atlético Mineiro. É a Libertadores da América, Copa Sul-Americana, Campeonato Brasileiro da Série B. Passamos a limpo, para você que está sempre ligados aqui com a gente. Às 18 horas eu volto com as notícias de Brumado, da região da Bahia e também de todo o nosso Brasil. Te agradecer mais uma vez pela sua companhia, por ter assistido aí. Deixa o seu like, né? Compartilhe aí com as suas redes sociais, comente e também se inscreva no canal se você não for inscrito, né? Para você que está chegando agora no nosso canal, muito obrigado e muito obrigado. Para você que já está aqui há algum tempo, obrigado também por estar sempre assistindo os nossos vídeos. Abração, um beijo no coração de todos vocês que são inscritos aqui no canal Cristiano Santos Radialista. Beijão no coração, abraço para vocês também e até daqui a pouco, às 18 horas, a gente volta para trazer mais um vídeo aqui no canal. Valeu, a gente se fala, a gente se vê.